Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Capítulo 8. Dos auditores. Artigo 41. Os auditores, em número de 3, serão nomeados pelo governador do Distrito Federal, dentre os cidadãos que satisfaçam os requisitos exigidos para o cargo de conselheiro, mediante concurso público de provas e títulos promovido e homologado pelo Tribunal, observada a ordem de classificação. Parágrafo único. A comprovação do efetivo exercício por mais de 10 anos de cargo da carreira de controle externo do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Tribunal constitui título computável para efeito do concurso a que se refere este artigo. Artigo 42. O auditor, após 2 anos de exercício, só perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Artigo 43. O auditor, quando em substituição a conselheiro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular, e gozará, no plenário, dos direitos e prerrogativas a este assegurados, nos termos e hipóteses previstos neste regimento interno, não podendo, no entanto, votar nem ser votado nas eleições para presidente, vice-presidente e corregedor. Parágrafo único. Quando no exercício regular das demais atribuições de seu cargo, o auditor terá as mesmas garantias e impedimentos de juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Artigo 44. O presidente convocará auditor para substituir conselheiro nas ausências superiores a 2 sessões consecutivas. Parágrafo 1º. Por todo o período em que o conselheiro se mantiver afastado do exercício do cargo, o auditor permanecerá convocado, sendo-lhe asseguradas as vantagens da substituição durante suas ausências justificadas e impedimentos por motivo de licença. Parágrafo 2º. Cessará a convocação do auditor se este entrar em gozo de férias. Parágrafo 3º. Tendo processo para relatar, decorrente de pedido de vista, e ocorrendo, antes da votação, o retorno do conselheiro substituído, o auditor convocado votará, mesmo que cessada a convocação. Artigo 45. Compete ao auditor. Inciso 1. Mediante convocação do presidente do tribunal. Alínea A. Exercer, no caso de vacância, as funções relativas ao cargo de conselheiro, até novo provimento, observada a ordem de preferência. Alínea B. Substituir, observada a ordem de preferência, os conselheiros em suas ausências e impedimentos por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal. Alínea C. Substituir, observada a ordem de preferência, os conselheiros para efeito de quórum ou para completar a composição do plenário, sempre que estes comunicarem ao presidente do tribunal a impossibilidade de comparecimento à sessão. Inciso 2. Atuar, em caráter permanente, junto ao plenário, presidindo a instrução dos processos que lhe forem distribuídos na forma estabelecida no artigo 120 deste regimento interno, relatando-os com proposta de decisão por escrito, a ser votada pelos conselheiros, e participar da discussão sobre eles. Inciso 3. Relatar, preferencialmente, os processos de tomada e prestação de contas. Parágrafo único. A preferência dos auditores será determinada, sucessivamente, pela antiguidade no cargo ou, se idêntica, a idade maior e, ao final, o maior tempo de serviço público. Artigo 46. Os auditores não poderão exercer funções ou comissões nas secretarias do tribunal. Artigo 47. Aplica-se, no que couber, aos auditores o disposto no artigo 25, no parágrafo único do artigo 26 e nos artigos 27, 28, 29 e de 31 a 40. Capítulo 9. Do Ministério Público. Artigo 48. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, regido pelos princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, compõe-se de 4 procuradores. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas será indicado, em lista tríplice, pelos integrantes da carreira, e nomeado pelo chefe do Poder Executivo, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo 2º. Os procuradores serão nomeados pelo governador do Distrito Federal, dentre bacharéis em direito, aprovados em concurso público de provas e títulos promovido pelo Tribunal, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização e observada, nas nomeações, a ordem de classificação. Artigo 49. O Procurador-Geral tomará posse em sessão especial e os procuradores, perante o presidente do Tribunal. Parágrafo único. Em período de recesso, o Procurador-Geral poderá ser empossado perante o presidente do Tribunal. Artigo 50.
No caso de vacância da titularidade da Procuradoria-Geral, funcionará como Procurador-Geral interino, até a posse do novo titular, o procurador indicado por seus pares sobre o qual não recai impedimento. Artigo 51. Aplicam-se aos membros do Ministério Público as disposições sobre licenças por prazo inferior a 30 dias previstas neste regimento para os conselheiros. Artigo 52. Aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal aplicam-se as disposições pertinentes a direitos, garantias, prerrogativas, vedações, regime disciplinar e forma de investidura estabelecidos na Constituição Federal e, subsidiariamente, as da Lei Orgânica do Ministério Público do Distrito Federal. Artigo 53. Aos membros do Ministério Público é vedado o exercício de cargo em comissão ou função de confiança nos serviços auxiliares. Artigo 54. Compete ao Ministério Público junto ao Tribunal, por seu representante, em sua missão de guarda da lei e de fiscalização de sua observância. Inciso 1. Promover a defesa da ordem jurídica, requerendo perante o Tribunal as medidas de interesse da Justiça, da Administração e do Erário. Inciso 2. Comparecer às sessões e dizer de direito, oralmente ou por escrito, em todos os assuntos sujeitos à deliberação do Tribunal, sendo obrigatória sua audiência nos processos de tomada ou prestação de contas e na apreciação dos atos de admissão de pessoal e concessões de aposentadorias, reformas e pensões, inclusive na fase de recurso, observado, ainda, o disposto no artigo 281 deste regimento. Inciso 3. Promover, junto à Procuradoria-Geral do Distrito Federal ou, quando for o caso, perante os dirigentes de entidades da administração indireta, incluídas as fundações, as medidas necessárias ao arresto de bens e à cobrança judicial de débitos. Inciso 4. Interpor os recursos permitidos em lei. Inciso 5. Apresentar relatório anual ao plenário até 1º de março subsequente, com o andamento da execução dos acórdãos e a resenha das atividades específicas do Ministério Público, no exercício encerrado. Artigo 55. Compete aos procuradores auxiliar o Procurador-Geral em suas funções e, por designação deste, substituí-lo em suas ausências e impedimentos por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal. Parágrafo único. À falta de designação expressa, a substituição recairá no procurador mais antigo. Artigo 56. O Procurador-Geral baixará instruções dispondo sobre o funcionamento interno do Ministério Público. Artigo 57. Os membros do Ministério Público terão direito a 60 dias de férias por ano, de acordo com escala aprovada pelo Procurador-Geral no mês de dezembro. Parágrafo único. O Procurador-Geral remeterá à presidência do Tribunal, no mês de dezembro de cada ano, cópia da escala de férias anual e, quando ocorrerem, as suas alterações, para as devidas anotações nos respectivos assentamentos individuais. Artigo 58. O Tribunal poderá prestar o apoio administrativo necessário ao desempenho das funções específicas do Ministério Público. Capítulo 10. Dos Serviços Auxiliares. Artigo 59. Aos serviços auxiliares incumbe a prestação de apoio técnico e a execução dos serviços administrativos do Tribunal. Artigo 60. Os serviços auxiliares disporão de quadro de pessoal, com estrutura e atribuições definidas em ato específico. Artigo 61. Integram os serviços auxiliares. Inciso 1. A Secretaria-Geral de Controle Externo e as Secretarias de Controle Externo. Inciso 2. A Secretaria-Geral de Administração. Inciso 3. A Secretaria das Seções. Inciso 4. A Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas. Inciso 5. A Consultoria Jurídica. Inciso 6. A Escola de Contas Públicas. Inciso 7. Os gabinetes da Presidência, dos Conselheiros, da Corregedoria, dos Auditores, do Procurador-Geral e dos Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal. Parágrafo único. Os cargos de direção e assessoramento vinculados à área fim do Tribunal, inclusive o de Secretário-Geral de Controle Externo, serão ocupados por servidores da carreira de controle externo. Artigo 62. Os cargos efetivos dos serviços auxiliares serão providos por concurso público, na forma da lei. Parágrafo único. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Título 3.
Das deliberações e da jurisprudência. Capítulo 1. Das deliberações do plenário. Artigo 63. As deliberações do tribunal terão a forma de: Inciso 1. Regimento interno e emenda regimental. Inciso 2. Resolução, quando se tratar de: Alínea A. Ato administrativo que defina a estrutura, as atribuições ou o funcionamento dos seus serviços auxiliares. Alínea B. Outras matérias de natureza administrativa interna que, a critério do tribunal, devam revestir-se dessa forma. Inciso 3. Instrução normativa, quando se tratar de regulamentação de matéria que envolva pessoas, órgãos ou entidades sujeitas à jurisdição do tribunal. Inciso 4. Decisão normativa, quando se tratar de fixação de critério ou orientação, e não se justificar a expedição de instrução normativa. Inciso 5. Parecer prévio, quando se tratar de contas prestadas anualmente pelo governador. Inciso 6. Decisão. Inciso 7. Acórdão, nos termos do artigo 24 da Lei Complementar nº 1 de 94. Parágrafo único. As deliberações previstas neste artigo serão formalizadas nos termos estabelecidos em ato normativo. Artigo 64. O relatório e voto ou a proposta de decisão do relator são partes essenciais integrantes das deliberações do tribunal, observados os seguintes critérios. Inciso 1. Do relatório constarão a descrição do assunto, as sugestões da equipe de fiscalização ou do servidor responsável pela análise do processo, o resumo do teor dos despachos das chefias das unidades de apoio envolvidas e a síntese do parecer do Ministério Público junto ao tribunal. Inciso 2. Do voto ou proposta de decisão constarão os fundamentos utilizados e a conclusão. Artigo 65. As emendas regimentais serão propostas e apreciadas na forma dos artigos 69 a 71 deste regimento, numeradas em séries distintas e em sequência e assinadas pelos conselheiros efetivos e representante do Ministério Público presentes à sessão em que forem aprovadas. Artigo 66. As instruções normativas, resoluções e decisões normativas serão redigidas pelo relator ou pelo autor da proposta, assinadas pelo presidente e terão sequências numéricas e séries distintas, acrescidas da referência do ano de sua aprovação. Artigo 67. O parecer prévio sobre as contas prestadas pelo governador será redigido pelo relator e assinado por todos os conselheiros, auditores e representante do Ministério Público presentes. Artigo 68. O acórdão será redigido pelo relator, que o assinará juntamente com o presidente e o representante do Ministério Público. Parágrafo único. Vencido o relator, no todo ou em parte, a redação do acórdão caberá ao conselheiro que tenha proferido o voto vencedor. Capítulo 2. Da elaboração, aprovação e alteração de atos normativos. Artigo 69. A alteração deste regimento se dará por emenda regimental e dependerá de aprovação pela maioria absoluta dos conselheiros efetivos, à vista de proposta justificada do presidente, de conselheiro, de auditor ou do procurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. Parágrafo único. A proposta apontará expressamente os dispositivos regimentais a serem modificados, suprimidos ou acrescidos. Artigo 70. Lida em sessão administrativa, o presidente colocará em discussão e votação a preliminar da conveniência e oportunidade da emenda regimental proposta. Parágrafo 1º. Admitida a preliminar, a proposta de emenda regimental permanecerá em mesa por 10 dias, para receber sugestões. Parágrafo 2º. Vencido o prazo, o mérito da proposta de emenda regimental e das sugestões apresentadas irão à discussão e votação em sessão administrativa. Artigo 71. Nas alterações deste regimento deverá ser observado, em especial, o seguinte. Inciso 1. Os dispositivos modificados conservarão a numeração. Inciso 2. Em caso de supressão, será essa indicada pela palavra suprimido. Inciso 3. O acréscimo cuja matéria não se enquadrar em qualquer dos artigos figurará em dispositivo conexo. Artigo 72. A apresentação de projeto concernente a enunciado da súmula, instrução normativa, resolução ou decisão normativa é de iniciativa do presidente e dos conselheiros, podendo ser ainda sugerida por auditor ou representante do Ministério Público. Parágrafo 1º. O projeto com a respectiva justificação será apresentado em plenário, competindo ao presidente colocar em discussão e votação a preliminar de conveniência e oportunidade da proposta. Parágrafo 2º.
A admitida preliminar de conveniência e oportunidade da proposta. O projeto poderá receber sugestões dos conselheiros, dos auditores e dos procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal, no prazo proposto pelo relator, com a anuência do plenário. Parágrafo 3º. O projeto relativo a enunciado da súmula, instrução normativa e decisão normativa será apreciado em sessão ordinária e o projeto relativo à resolução, em sessão administrativa. Parágrafo 4º. As sugestões serão encaminhadas diretamente ao relator da matéria. Artigo 73. Os atos normativos de que trata este capítulo serão publicados na íntegra, sem ônus, no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal, à exceção de matéria de exclusivo interesse do Tribunal, que será publicada apenas em boletim interno. Capítulo 3. Da jurisprudência. Artigo 74. A súmula da jurisprudência é o enunciado que resume teses, soluções e precedentes adotados reiteradamente pelo Tribunal ao deliberar sobre assuntos ou matérias de sua jurisdição e competência, nos termos definidos em ato normativo próprio. Artigo 75. Na organização gradativa da súmula, a cargo da Secretaria das Seções, será adotada a numeração de referência para os enunciados, aos quais se seguirá a menção dos dispositivos legais e dos julgados em que se fundamentam. Artigo 76. Será incluído, revisto, cancelado ou restabelecido na súmula qualquer enunciado, por proposta do presidente, de conselheiros, e ainda por sugestão de auditor ou de representante do Ministério Público junto ao Tribunal e aprovação do plenário por maioria absoluta. Parágrafo único. Ficarão vagos, com nota de cancelamento, os números dos enunciados que o Tribunal revogar, os que forem apenas modificados conservarão o mesmo número, com a ressalva correspondente. Artigo 77. A súmula e suas alterações serão publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal, no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal e divulgadas em outro meio que vier a ser adotado no Tribunal para esta finalidade. Artigo 78. A citação da súmula será feita pelo número correspondente ao seu enunciado e dispensará, perante o Tribunal, a indicação de julgados no mesmo sentido. Se este conteúdo foi útil para seus estudos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Deixe nos comentários a lei que gostaria de ver no nosso canal. Até a próxima leitura.